Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Eu vou começar a refletir com os irmãos. Começar não, vai. Vamos dar continuidade à reflexão que a gente tem feito já sobre o livro de Apocalipse, tá? Então, hoje a gente vai continuar nessa exposição. Nós entramos na última reflexão já nas cartas às 7 igrejas da região da Ásia Menor, tá? E hoje nós daremos continuidade a essas cartas que foram escritas pela mão do apóstolo João, mas obviamente são cartas, são revelações do próprio Jesus Cristo, escritas por João e endereçada a cada uma daquelas igrejas. Nós vimos que, obviamente, essas cartas elas eram endereçadas a essas igrejas individualmente, mas a ideia é que elas tivessem um papel de circular por todas as igrejas daquela região, não somente aquelas 7, mas que todas as igrejas daquela região da Ásia Menor pudessem ter acesso a essa revelação de Jesus Cristo. E por que Jesus fez isso? A intenção dele era escrever para fazer com que essas igrejas elas firmassem a sua esperança no verdadeiro Senhor e Salvador da vida delas, que era o próprio Jesus. Então a ideia é a gente trabalhar Apocalipse no sentido que ele foi escrito, que é ser uma mensagem de esperança. Não é uma mensagem que deva causar medo, ou uma mensagem de um fim, mas uma mensagem de esperança e de recomeço para aqueles que são o povo de Deus. Tá? Então, seguindo essa linha de raciocínio, na semana passada nós extraímos algumas conclusões importantes. A primeira delas foi que nós falamos que a igreja era um organismo vivo. E uma dessas conclusões nós vamos abordar ainda hoje na carta à igreja de Esmirna, a igreja que existia na cidade de Esmirna. Então, a igreja como organismo vivo significa que ela pertence a Jesus Cristo e que é de Jesus Cristo que ela extrai a sua vida. Então, ela só existe, ela só atua, ela só age na medida em que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Tá? Então, uma outra conclusão que nós abordamos também era que a igreja, de uma forma geral, ela existe e ela é liderada neste mundo pelos pastores locais. Então, os pastores locais, eles são os guardiões da sã doutrina da igreja. Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que vem de fora, que nós recebemos de fora, de outros pastores, pregadores e teólogos, tudo aquilo, além de ser, obviamente, avaliado segundo as Escrituras, nós precisamos entender que todo esse arcabouço teológico que vem de fora também precisa ser algo que precisa ter a direção dos nossos pastores locais, que foram selecionados por Deus para nos guiar, para nos liderar neste mundo. Tá? E aí, basicamente, foram essas duas conclusões e mais algumas que nós vimos na última exposição. E aí hoje nós entramos, de fato, na segunda carta que foi revelada por Jesus. A carta aos crentes da igreja de Esmirna. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês lá em Apocalipse 2, para a gente ler os versículos 8 a 11. Apocalipse 2, versículos 8 a 11, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Oremos. Deus amado, te agradecemos por este dia, por este domingo. Te agradecemos por essa reunião entre irmãos. Deus, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe em segurança até este templo para que pudéssemos louvar e engrandecer o teu nome.
Receba, Pai, neste momento o nosso culto, que ele seja agradável a Ti, que ele Te honre, Pai, da forma que o Senhor merece. Que o Senhor possa trazer a Tua santa e poderosa palavra a esta igreja nesta manhã, Deus, e que possamos ser de fato transformados, edificados, e que a nossa vida possa sempre estar alinhada de acordo com a Tua vontade. Essa é a oração que nós fazemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, meus irmãos, para poder facilitar a nossa exposição, é importante que a gente faça ali uma abordagem do contexto histórico dessa carta. Tá? É importante a gente ter conhecimento de algumas informações antes de iniciar essa exposição de fato. Então, algumas informações importantes que dizem respeito à cidade de Esmirna. Esmirna era uma cidade portuária, tá? Ou seja, a economia dela girava em torno da exportação de produtos. Entrava-se e saía muitos barcos dos portos de Esmirna. Era uma cidade com um potencial econômico muito grande. Era uma cidade rica, por assim dizer. Tá? Então, a sua economia girava em torno dessa exportação. Além de ser uma cidade economicamente estável e rica, a cidade também era famosa pela sua beleza arquitetônica. Então, os prédios, as construções de Esmirna, eles eram bem produzidos, bem elaborados, bem construídos. E não só pela beleza arquitetônica, mas ela também era famosa pelo orgulho cívico. Tá? Os cidadãos de Esmirna, eles se orgulhavam de pertencer àquela cidade. Eles tinham orgulho, né, de morar naquele lugar, de ter nascido muitas vezes em Esmirna, e eles costumavam chamar a cidade de a primeira na Ásia. E isso criava uma certa rixa entre as outras cidades da região da Ásia Menor, né, entre as outras cidades-estados da região. Por quê? Porque disputava-se qual era a cidade mais importante, qual era a província do Império Romano que era mais importante, mais proeminente naquela região. Então, Esmirna tinha esse nome de a primeira na Ásia. Então, outro ponto de destaque é que Esmirna tinha um excelente relacionamento com o Império Romano. Era uma cidade completamente dominada pelo Império. Era uma cidade que estava, de fato, subordinada ao Império e tinha um excelente relacionamento com Roma. E, por isso, ela foi a primeira cidade da Ásia a receber um templo dedicado à deusa Roma. A deusa Roma, se os irmãos não conhecem, ela era uma personificação da cidade, uma personificação do Império. Tá? Obviamente, essa divindade ela foi estabelecida com o propósito, né, de propagar ali a política, de propagar toda a dominação romana. Então, estabeleceu-se uma divindade, que era Roma, e Esmirna recebeu o primeiro templo dedicado somente a esta deusa. Além desse templo, Esmirna também havia se tornado um centro do culto ao imperador. Tá? Ou seja, era uma cidade que estava ali completamente envolvida nos cultos pagãos da época e também estava completamente envolvida na lealdade ao Império Romano. Tá? Um outro fato importante sobre a cidade é que ela possuía uma comunidade judaica muito grande, muito forte e muito influente. Tá? Só que essa comunidade judaica que existia ali, ela era radicalmente contra a comunidade cristã existente na cidade. Tá? Então, lembrando que alguns anos antes, né, do período que a gente entende que foi escrito a carta ao Apocalipse, a gente teve a queda do Templo de Jerusalém e, consequentemente, a destruição de boa parte da cidade. E quando isso acontece, um pouco antes desse acontecimento, os judeus eles já estavam criando inimizade com os cristãos. Tá? Então, quando o templo rui, quando o templo vem abaixo, ali você tem basicamente o fim desse relacionamento judeu-cristão. Então, os judeus eles eram radicalmente contra os cristãos, eles já haviam expulsado os cristãos das suas sinagogas e eles estavam deixando claro perante a sociedade que os cristãos não faziam parte do judaísmo, eles não eram mais uma das seitas judaicas. Então, os judeus da época faziam questão de deixar isso bem claro. E por quê? Porque o judeu da época, principalmente nesse contexto da Ásia Menor, ele havia conseguido, junto ao Império, a liberdade de continuar o seu culto a Javé. Então, eles entendiam que os cristãos eles eram uma ameaça a essa tolerância. E o que esses judeus eles estavam fazendo?
eles estavam indo radicalmente contra a expansão do cristianismo na cidade. Tá? E aí, em relação à igreja cristã que existia em Esmirna, a gente não sabe muito nesse período, a gente começa a ter mais evidências dessa igreja mais para frente na história. Então, o que a gente pode saber de fato é que ou ela foi fundada por convertidos no dia do Pentecostes, ou, que é a situação mais provável, é que ela tenha sido estabelecida através das missões que o apóstolo Paulo realizou na região. Tá? Então, agora que a gente tem um pouco do contexto, um contexto bem geral, a gente pode partir para a exposição do texto. Então, o nosso versículo 8, ele diz assim para a gente: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Meus irmãos, Jesus ele inicia essa carta, obviamente, endereçando ali ao anjo da igreja em Esmirna. Tá? E aí nós falamos sobre isso na última exposição, e é uma das conclusões que nós relembramos hoje, que a palavra anjo aqui, no entendimento de muitos teólogos, ela vai ter um sentido bem espiritual, do sentido de dizer que a igreja ela é um organismo vivo e que a vida dessa igreja ela deriva de Jesus, porque Jesus é o Senhor desta igreja. Então, esse senhorio de Jesus ele é retratado como ele sendo o cabeça da igreja. E se Cristo é o cabeça da igreja, nós precisamos viver em unidade com Cristo e viver a unidade em Cristo. Ou seja, nós precisamos ser um, assim como o Pai e o Filho são um. Porque sem a unidade, a igreja enfraquece. Então, a ideia é continuar aqui, Jesus estabelecendo essa vida espiritual que existe na igreja. Por quê? Porque ela não é só mais um prédio, uma instituição governamental, ela não é nada disso, ela é mais do que isso, ela é um organismo vivo. E por ser vivo, é a vida de Cristo que existe naquele local. Então, se Cristo é o cabeça da igreja e ela só existe por causa da vida dele, então nele nós precisamos viver em unidade. Tá? Porque sem unidade a igreja vai enfraquecer. Sem unidade, um irmão ele se vira contra o outro. Sem unidade, a igreja ela corre um alto risco de se perder do caminho de Cristo. Então, Cristo é o ponto em que todos nós precisamos convergir. Tá? Por quê? Porque é ele que nos direciona pela sua palavra. E aí essa direção ela é uma direção não somente do agir, mas ela é uma direção do pensar, é uma direção do relacionar. Tá? Então, se como corpo nós deixamos essa direção, se como corpo de Cristo nós nos afastamos dessa direção, da direção daquele que é o cabeça, nós estamos fadados à perdição, nós estamos fadados ao fracasso. Então, a mensagem por trás dessa palavra anjo que é usada aqui, ela é de um valor absurdo para a igreja de Esmirna. Por quê? Porque na igreja de Esmirna existe um contexto de perseguição e morte, assim como nas outras igrejas da região da Ásia Menor. Se esses cristãos de Esmirna, eles não continuassem unidos em Cristo, com o mesmo modo de pensar, com o mesmo modo de agir, a perseguição teria eliminado completamente a igreja daquela cidade. E essa mensagem, ela também é uma mensagem para a gente, como igreja moderna. Porque ainda que nós não vivamos ali um contexto de perseguição como existia naquela época, mas nós vivemos um contexto de influência do mundo. O mundo, esse mundo individualista, esse mundo egoísta, esse mundo hedonista que nós estamos inseridos, ele tem diversas formas de pensar, diversas formas de ideologia que estão tentando entrar nas igrejas. E essas formas de ideologia, formas de pensamento, de filosofia, quando eles entram na igreja, eles vão abalar a unidade do corpo de Cristo. Eles vão abalar a unidade cristã. Então, se eu entendo que a igreja é de Cristo e que é por ele que nós vivemos, é por ele que nós nos relacionamos, é por ele que nós louvamos e celebramos, logo eu entendo que eu preciso, junto com meus irmãos, remar o barco que nós estamos inseridos. Nós precisamos remar junto, nós precisamos andar em auxílio, em oração, em aprendizado, em crescimento, em amadurecimento.
Por quê? Porque quando as investidas do mundo vierem até nós, quando essas investidas do mundo elas chegarem, elas atacarem a igreja, essas investidas elas não serão capazes de abalar a nossa base, a nossa raiz, elas não serão capazes de abalar a nossa fé. Efésios 4, versículo 3 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Logo, nós não podemos criar entre nós motivos para brigas, motivos para desavenças ou motivos para problemas quaisquer que eles sejam. Nós precisamos caminhar na mesma fé, na mesma esperança, entendendo as nossas diferenças, porque nós temos diferenças, mas nós precisamos entender essas diferenças e sempre caminhar em auxílio ao próximo e não em julgamento. Se nós tivermos essa mentalidade em cima desse entendimento que a igreja é um organismo vivo, nós podemos lidar com as investidas desse mundo caído que está ao nosso redor. E aí Jesus ele continua a sua revelação e ele se apresenta à igreja de Esmirna dizendo que ele é o primeiro e o último. E aí esse título ele vai servir para criar uma relação direta entre Jesus e Deus, entre o Pai e o Filho, como nós já vimos nas exposições passadas. E aí os irmãos vão notar que esses títulos, se referindo a Jesus, eles vão aparecer inúmeras vezes aqui na carta de Apocalipse. E a ideia aqui é reforçar a crença dos cristãos naquele que é o único Deus, que é soberano sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. É reforçar a crença naquele que detém para si todas as coisas e não compartilha a sua glória nem o seu poder com nenhum outro. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender que essa mensagem ela é sempre repetida em Apocalipse, porque é muito fácil que o cristão ele se desvie do entendimento de que Jesus é Deus, quando ele está no meio de tantas outras vozes que querem confundi-lo. E isso é uma realidade da igreja aqui do Novo Testamento, mas também é uma realidade para a gente como igreja moderna. Por quê? Porque existem inúmeras vozes que elas vão chegar até você e elas vão querer te confundir. São vozes que elas vão chegar para você e vão dizer que primeiro, para que você possa se achegar a Jesus, você primeiramente precisa da bênção do líder, da bênção do pastor, ou que para que Jesus escute a sua oração, você primeiro precisa da intercessão de algum santo. São vozes que elas vão chegar e vão te dizer que Jesus ele não é necessariamente Deus, mas ele é um profeta, ele é um guru, ele é um guia espiritual de sabedoria e santidade. Então, se você quer ser salvo, basta que você imite o seu comportamento. É só isso que você precisa fazer. Ou ainda você vai ouvir inúmeras vozes que vão te dizer que Jesus ele é somente um espírito iluminado, tá? Então, se você quer alcançar a mesma iluminação que Cristo, você precisa ser uma alma tão boa quanto Ele. Ou ainda, você vai ouvir inúmeras vozes que não falam nada sobre Jesus. São vozes que vão apontar diversos caminhos para que você seja salvo. E esses caminhos que vão sendo apontados para você são todos eles voltados para as obras humanas, para aquilo que você pode fazer. Então percebam que essa afirmação que Jesus está fazendo aqui, a intenção dele é que essa afirmação esteja gravada na nossa mente e no nosso coração. Ele é o primeiro e o último, ele é o único Deus. Diante dele não há nenhum outro com poder, nem homem, nem mulher, nem profeta, nem autoridade deste mundo, nem anjo, nem ser nenhum. Isso precisa estar gravado na nossa mente e no nosso coração. Jesus é o único caminho para Deus e para a salvação. E esse caminho só é acessível por meio da fé genuína. E essa fé, ela só é gerada no homem pela ação do Espírito Santo. Sem essa verdade na sua vida, tudo é vão. Se você não tem a sua vida fundamentada nessa verdade, então a sua esperança é você mesmo e esse mundo caído. E a gente sabe que ambos estão fadados à morte. E aqui entra uma questão de suma importância para o entendimento dessa parte do versículo, porque Jesus ele está reafirmando que ele é o primeiro. E aí lembram que no contexto histórico que a gente acabou de falar, os moradores de Esmirna,
eles costumavam se gabar da sua nacionalidade, afirmando que Esmirna era a primeira em toda a Ásia. Então Jesus está deixando claro que ninguém pode realmente se chamar o primeiro, porque somente ele é o preeminente, somente ele existe antes de todas as coisas e somente ele continuará existindo depois que todas as coisas desse mundo passarem. A cidade de Esmirna, curiosamente, é a única cidade das sete cidades, né, que estão sendo abordadas aqui em Apocalipse. Esmirna é a única que continua existindo até hoje. Curiosamente, é a única que existe até hoje. Mas um dia ela vai cair. Um dia ela vai ser destruída, ela não vai durar para sempre. Então ela não foi a primeira e não será a última. E aí nós precisamos refletir. Em que coisas deste mundo nós estamos nos gloriando? Que coisas deste mundo nós estamos colocando em primeiro lugar nas nossas vidas? Da mesma forma que os cidadãos de Esmirna estavam fazendo. Será que o que ocupa o primeiro lugar na minha vida é a minha esposa? É o meu marido? É o meu filho? É o meu trabalho? É o meu partido político? É a minha ideologia? É o meu político de estimação? Será que é por causa dessas coisas que eu vivo? É por causa dessas coisas que eu estou me gloriando nesse mundo? Então percebam que esse chamado de Jesus é para que você reconfigure a sua vida, entendendo que é Ele que deve ocupar o primeiro lugar. Somente nele você pode se gloriar, somente nele reside a sua verdadeira cidadania, pois antes de todas as coisas e pessoas, você pertence a Cristo. A sua nacionalidade é em Cristo. E aí outra expressão que Jesus ele usa aqui nesse primeiro versículo dessa perícope é o termo aquele que esteve morto e tornou a viver. A ideia aqui é que Jesus está reafirmando a sua ressurreição e seu domínio sobre a morte e sobre os poderes finitos do mundo. Se nem a morte, que é o destino de todas as coisas, ela pôde derrotar Jesus, então nada pode. Junto a isso, Jesus quer deixar claro que, ainda que a morte alcance os seus filhos nesta vida, assim como ele ressuscitou primeiro, todos os seus filhos ressuscitarão com ele para uma nova vida ao lado de Deus. Então, ainda que o momento presente que você viva hoje seja um momento de aflição, seja um momento, às vezes, de doença, de sofrimento ou angústia, né? E esses são sentimentos que fazem com que qualquer pessoa perca as suas esperanças, Jesus ele está querendo dizer com esse termo, com esse título, de que o seu futuro está garantido em Cristo. Porque ele é o primeiro e o último, o que morreu e o que tornou a viver. E aí ele prossegue, né? Jesus prossegue e aí no versículo 9, ele diz assim: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Então, uma coisa que nós podemos perceber aqui nesse versículo é que Jesus ele não está traçando nenhum tipo de defeito da igreja que existe na cidade de Esmirna. Porque quando nós fizemos a última exposição da carta que foi endereçada à igreja de Éfeso, nesse mesmo molde Jesus estava dizendo as coisas boas de Esmirna, de Éfeso, mas ele também estava dizendo os defeitos. E aqui, nesse versículo em si, ele não fala de nenhum defeito da igreja. E isso também é um fato importante. Porque de todas as igrejas dessas 7 cidades, a igreja de Esmirna era a menor delas. Ela é menor em número, ela era menor em influência, ela era praticamente uma comunidade cristã extremamente insignificante comparada às outras. Isso é importante por quê? Porque percebam que uma igreja pequena e tão pouco influente, ela se mostrou fiel a Jesus, enquanto a maioria das igrejas maiores e influentes, elas foram severamente repreendidas pelo Mestre. E aí isso ensina para a gente algo que é fundamental. É mais importante ser fiel do que ter poder. E aí quando a gente olha ao nosso redor,
a gente vê muitas igrejas que elas estão buscando aí encher os seus templos de números, elas estão buscando números cada vez maiores na sua membresia, né? Enquanto essas igrejas fazem isso, quando a gente olha para a pequena igreja de Esmirna, ela estava preocupada em ser fiel. Enquanto tem muitas igrejas que estão buscando terem poder e terem influência junto a autoridades e líderes governamentais, quando a gente olha para a pequena igreja de Esmirna, a gente vê que ela só estava preocupada em se manter firme e constante no Senhor. Então, como igreja de Jesus, essa também precisa ser a nossa prioridade. Seja fiel a Deus. Como igreja, nós precisamos buscar a constância e a firmeza. Nós precisamos buscar ser fiel a Deus em todos os sentidos e em todos os aspectos. Ainda que as outras coisas nós não consigamos conquistar, mas se estivermos sendo fiéis, é isso que o Senhor Jesus deseja da sua igreja. E aí nós seguimos com a seguinte afirmação do texto: Jesus conhece a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. E aí os irmãos vão notar que na carta que foi feita à igreja de Éfeso, Jesus ele estava usando aqui para exaltar as boas obras da igreja. E aqui quando ele está falando com a igreja de Esmirna, o que Jesus está exaltando em relação à igreja de Esmirna é a sua tribulação e a sua pobreza. Por quê? Porque são duas coisas que a sociedade ela não considera como pontos positivos, a tribulação e a pobreza. Mas Jesus considera que a tribulação e a pobreza da igreja de Esmirna eram seus pontos positivos, porque essa tribulação e essa pobreza fizeram com que os crentes de Esmirna se achegassem cada vez mais a Deus. Então eles desenvolveram um relacionamento de mais intimidade com Deus, porque a tribulação e a pobreza os atingiram de uma forma extremamente cruel e forte. Então a igreja de Esmirna, ela estava apegada e achegada ao seu Deus, porque eles estavam participando dos sofrimentos de Cristo. É isso que Paulo fala para a gente lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 10 a 11. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que, ainda que doa muito, ainda que muito seja tirado de você, ainda que as aflições elas tomem conta da sua vida, a palavra ensina para a gente que sofrer por Cristo é um privilégio. Ser perseguido ou desfavorecido ou perder algo por se manter firme na sua fé e aos princípios da palavra de Deus precisa ser considerado um privilégio. E a gente sabe que isso não é fácil. Mas foi por causa desse sofrimento, foi pelo sofrimento em Cristo que Esmirna era agora uma igreja favorecida por Deus. Esmirna sofreu a perseguição na cidade, e essa perseguição ela fez com que os cristãos experimentassem a pobreza. E a perseguição nessa cidade era algo muito acima do normal, por causa da quantidade de judeus que existiam ali. E por quê? Porque essa comunidade judaica, que era radicalmente contra os judeus, como a gente falou ali em termos de contexto histórico, essa comunidade judaica, ela, junto às autoridades romanas da cidade de Esmirna, perseguia os cristãos. Então, os judeus, tentando manter os seus privilégios e tentando manter a sua boa influência junto ao império, o que eles faziam? Eles denunciavam os cristãos às autoridades de Esmirna. Então, os judeus, eles criaram uma inimizade cada vez pior com os cristãos, e eles estavam se juntando aos pagãos para perseguir, para destruir as casas e os bens dos cristãos. Então, cristianismo e pobreza, aqui em Esmirna, eles se tornaram sinônimos. E aí Jesus está afirmando para os crentes de Esmirna que ele está atento aos pobres, que ele está atento aos oprimidos. E ele mesmo cuida e estabelece um relacionamento especial com aqueles que estão passando por tribulações.
É isso que o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 20 a 23, confirma para a gente. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Então, meus irmãos, Jesus ele está acrescentando aqui que a pobreza material ela não significa nada, ela não é nada, porque os cristãos de Esmirna eles são ricos espiritualmente falando. A tribulação trouxe esses cristãos para mais perto de Deus. E é isso que a aflição ela gera como consequência na vida do cristão genuíno. Ela gera uma aproximação mais profunda do Pai. E quando você experimentar essa profundidade em Deus, em meio aos problemas, você vai perceber que Ele concede a você riquezas que você nunca imaginou nesse mundo. E essas bênçãos que Ele te dá, ninguém pode tirar de você. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 29 a 30, diz assim: Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Então, no meio das aflições, Jesus ele está provendo aquilo que você necessita. E aquilo que você necessita espiritualmente falando. Porque ainda que a sua família de sangue tenha te abandonado, você recebe mães, pais, irmãos e irmãs na fé. Ainda que seus bens tenham sido tirados de você, o que você recebe espiritualmente falando são irmãos que eles te acolhem e eles compartilham aquilo que eles têm contigo. Então essa verdade ela é essencial para a vida da igreja primitiva e para a nossa hoje. E aí o versículo 9, ele continua revelando que a comunidade judaica que existia nessa cidade de Esmirna, ela não poderia ser considerada como uma verdadeira comunidade de judeus, como povo de Deus, mas sim um grupo de pessoas a serviço do diabo. Eles não eram povo de Deus porque Satanás estava usando-os como instrumento para que o verdadeiro povo de Deus fosse oprimido e perseguido. E essa declaração aqui é uma reafirmação do que Jesus já havia falado no próprio Evangelho de João, quando ele se dirigiu aos judeus, e esses judeus, eles alegavam ser filhos de Abraão, mas eles queriam matar Jesus. Jesus disse: o pai de vocês é o diabo. E por que isso? Porque todo aquele que não crê no Filho, não crê no Pai. E, portanto, é escravo do pecado. E todo aquele que é escravo do pecado anda de acordo com a vontade desse mundo caído, fazendo assim a vontade do diabo. Quem é escravo do pecado nunca vai desejar fazer a vontade de Deus. E esses eram os judeus de Esmirna. Então vejam que fazer parte do povo de Deus, porque os judeus se entendiam como povo de Deus, como verdadeiro povo de Deus, fazer parte do povo de Deus não é uma questão de nascimento, não é uma questão de sangue, não é um título adquirido por algo que você fez. Logo, é um erro pensar que ser filho de cristão faz de alguém um cristão. É um erro pensar que ter um comportamento moralmente correto faz de alguém um cristão. É um erro pensar que ter fervor religioso faz de você um cristão. Somente a fé em Cristo, ela pode fazer uma pessoa ser cristã, pois é a fé em Cristo que faz você ser considerado justo e aceito por Deus. Somente pela fé em Cristo alguém pode, de fato, buscar fazer a vontade do Pai. Somente pela fé em Cristo
o cristão ele está livre da vontade desse mundo. E esses não eram os judeus de Esmirna. Os judeus de Esmirna, que se diziam povo de Deus, eles traíram os irmãos cristãos, pois eles estavam de comum acordo com as autoridades romanas. E eles faziam isso para que o verdadeiro povo de Deus fosse capturado e condenado. E por isso, os judeus de Esmirna receberam de Cristo o seu julgamento. Então a mensagem para a gente é: nós não podemos ser como os judeus de Esmirna. Nós não podemos nos apoiar em nada deste mundo para servir como base da nossa salvação. Não creiam que algo em vocês possa ser considerado bom para que vocês sejam bons o suficiente para que sejam aceitos como filhos de Deus. Não há nada em nós que possa ser considerado bom o suficiente para que sejamos salvos. Então nós precisamos nos voltar para Cristo. Nós precisamos nos submeter à sua palavra. E aí Jesus continua no versículo 10 com a expressão: não tenham medo. E esse não tenham medo já adianta o futuro que aquela igreja enfrentaria, que seria um futuro de sofrimento. O sofrimento dos cristãos de Esmirna era um sofrimento inevitável, mas eles não deveriam ter medo. E aí a ideia aqui, meus irmãos, não significa que vocês não possam sentir o sentimento do medo. Porque o sentimento do medo ele é algo comum, ele é natural do homem e de qualquer animal. Mas a ideia aqui de Jesus é chamar os seus filhos para que, diante do sentimento do medo, eles não percam a reverência a Deus. Porque a perda da reverência a Deus faz com que o seu testemunho ele seja prejudicado. E aí imagine os cristãos de Esmirna sendo perseguidos, presos, aguardando execução, tendo os seus bens tomados e as casas destruídas. Imaginem as multidões cercando-os. E pensem no que o medo é capaz de fazer com uma pessoa. O medo ele pode fazer facilmente com que você negue a Cristo, assim como Pedro negou Jesus. Então o aviso de Cristo aqui é o seguinte: aprendam a controlar os seus sentimentos para que eles não prejudiquem o seu testemunho. E esse aviso ele não é somente para o medo, ele fala dos sentimentos de uma forma geral. Por quê? Porque nós não podemos, por exemplo, nos deixar dominar pelo nosso desejo, porque toda vez que o nosso desejo nos domina, nós perdemos a reverência e nós queremos viver uma vida de pura satisfação pessoal. Nós não podemos deixar que o nosso amor ao dinheiro nos domine, porque toda vez que esse sentimento nos domina, nós perdemos a reverência e nós nos tornamos uma pessoa governada pelas vaidades desse mundo. Nós não podemos deixar que a raiva nos domine, porque toda vez que a raiva nos domina, nós perdemos a reverência a Deus e nós começamos a agir como pessoas que não amam o seu próximo. Então é como Provérbios, capítulo 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Por isso, nós precisamos pegar os nossos sentimentos e submetê-los ao temor do Senhor, e não o contrário. Porque nas situações de dificuldade, de provação em que nós estivermos expostos, o mundo ele precisa ver e saber que nós somos sal e luz. Então, o nosso testemunho ele não pode ser prejudicado pelos nossos sentimentos. O mundo precisa ver o nosso testemunho como um testemunho destemido. E aí, a dificuldade dos cristãos de Esmirna, ela estava próxima, como o texto ele fala para a gente. Cristo havia falado, eles seriam presos. E aí, em nenhum momento, nem aqui, em nenhum outro lugar dos evangelhos, Jesus promete uma vida fácil aos seus discípulos. Jesus promete que estaria com eles, provendo conforto e bênçãos essas diretamente de Deus para a vida deles, mas em nenhum momento ele diz que esses cristãos e nós teríamos uma vida fácil. E aí, quando a gente olha para o texto e ele está falando que esses cristãos seriam presos, a gente precisa entender que a prisão aqui, ela não é como a nossa. Tá? Não existia pena de prisão no Império Romano. Então, eles seriam presos para aguardar julgamento.
E normalmente o julgamento associado com aquilo que eles estavam sendo acusados, principalmente no sentido de não prestar culto ao imperador, é a pena de morte, é a pena capital. Então esses cristãos eles seriam presos por um curto período de tempo para aguardar o julgamento, que muito provavelmente seria a sua execução. E eles sabiam disso. Então a ideia que Jesus está querendo trazer para eles é uma ideia de fortalecimento. Ele quer fortalecer esses cristãos para que eles não apostatem da fé, para que eles não neguem a sua fé, para que eles não neguem a Cristo, somente para que a vida deles possa ser salva ou os seus bens restaurados. Então, o texto está dizendo que o diabo os estaria tentando, e nessa tentação a fé deles seria provada. Mas tendo essa carta em mente, os cristãos de Esmirna, então, eles podiam confiar em Deus. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Então a confiança desses crentes era no controle de Deus. Era entender que Deus ele era soberano sobre todas as coisas. Era entender que a provisão de Deus para eles era que eles se mantivessem firmes e íntegros. Então, ainda que fosse um período curto nas prisões da cidade, ainda assim seria um período terrível e eles precisavam desse fortalecimento. E Jesus ele está apresentando a solução para isso tudo é a fé. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida de Jesus. Ou seja, persevere. A mensagem de perseverança em Apocalipse ela vai ser repetida inúmeras vezes. Porque Jesus ele demonstrou que ser discípulo genuíno dele significa caminhar como ele andou. E esse caminho muitas vezes vai levar o seu discípulo à morte. E essa morte ela é em muitos sentidos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 34, diz para a gente: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente tem uma tendência a pegar essa palavra cruz e entender a cruz no sentido só da mortificação de si mesmo. Então pega a sua cruz, ou seja, nega o seu ego e segue o caminho de Cristo. Então é uma negação só do nosso eu pecaminoso, só que a ideia da cruz aqui presente, principalmente para aquela época, é a ideia de morte de fato. Não é somente um sentido metafórico, é um sentido de morte física. Tá? Então Jesus ele quer dizer que você deve morrer para si mesmo, ok? Você deve morrer para o mundo, você deve morrer para o pecado, mas assim como seu mestre morreu e sofreu e morreu fisicamente falando, se necessário, você também deve morrer como ele, porque você é um discípulo. Então a ideia é que você não se deixe abater pelas ondas turbulentas, que elas vão vir sobre você, porque Jesus ele está contigo, e toda vez que você sentir que você não consegue mais seguir em frente, o que você precisa fazer é manter-se fiel, sempre em temor ao Senhor, mantendo a sua posição de discípulo e testemunhando para o mundo que você é filho de Deus. A recompensa por essa sua fidelidade, ela está garantida. Por quê? Porque Jesus ele dará a coroa da vida para todo aquele que caminhar com ele e passar pela cruz. E aí a gente não pode entender aqui a coroa da vida como se ela fosse uma coroa de realeza, como se Jesus estivesse concedendo aos seus discípulos uma posição especial ou de autoridade pela fidelidade deles. Não é nada disso. Tá? O que o texto está dizendo aqui é que essa coroa é a coroa de um vencedor. E aí 2 fatos históricos rapidamente vão ajudar a gente a entender a ideia dessa coroa. O primeiro fato é que Esmirna era uma cidade que ela sediava jogos atléticos. Tá? E os vencedores desses jogos eles recebiam uma grinalda de flores que era colocada sobre sua cabeça.
Era uma coroa que significava que eles foram vitoriosos. Então Jesus está dizendo que os seus discípulos eram vitoriosos. Então os seus vitoriosos seriam aqueles que não cederiam ao mundo, aqueles que suportarem as adversidades em fidelidade, aqueles que passarem pela morte por sua fé em Cristo, aqueles que viverem vidas de genuíno arrependimento e negação, esses receberão a coroa da vida, que é a coroa da vitória. E aí nenhum sofrimento, morte, perseguição, ação do diabo ou qualquer outra coisa que vier sobre a sua vida vai impedir a prometida recompensa de Deus. Porque só Jesus pode fazer surgir vida da morte. E aí o segundo fato histórico que ajuda a gente a compreender isso aqui é que as principais construções da cidade de Esmirna, elas foram construídas em cima de um monte alto, que era chamado Monte Pargos. E aí esse conjunto de construções, que eram construções arquitetônicas muito belas, foram colocadas em cima do monte e eles podiam ser vistos de longe. Então os barcos que chegavam aos portos, a primeira visão que eles tinham eram do Monte Pargo com as suas construções majestosas em cima. E aí essas construções, elas ficaram famosas por causa dessa visão e elas foram chamadas de a coroa de Esmirna. Então quando Jesus está falando da coroa da vida, ele está dizendo que o povo de Deus ele não é um vencedor porque ele vive nessa cidade orgulhosa e supostamente vitoriosa. Porque Esmirna se entendia como orgulhosa e vitoriosa por causa das suas belas construções, por causa das suas belezas, por causa das suas riquezas. Jesus ele está dizendo para os cristãos que a majestosa Esmirna, que é coroada em glória em cima do seu monte Argos, o que ela podia fazer pelos seus cristãos era colocar sobre eles uma coroa de morte. Era uma coroa de perseguição, era uma coroa de sofrimento. E aí Jesus quer dizer que ele é aquele que deposita sobre a sua igreja a coroa da vida. Então essa deve ser a esperança, não somente dos cristãos de Esmirna, mas a nossa esperança. Nós não podemos pôr a nossa esperança em nenhuma outra coisa desse mundo, porque esse mundo não é capaz de prover vida para nós. Nós não podemos confiar que nada desse mundo seja capaz de prover a nossa segurança. Nada nesse mundo é capaz de fazer com que nós sejamos verdadeiramente vitoriosos. Nada nesse mundo é capaz de te dar paz. Por isso nós precisamos aceitar que a única coisa que o mundo pode nos oferecer é morte. E somente Jesus é aquele que é capaz de nos dar a vida. Por isso, ponha a sua esperança em Cristo. Deposite a sua vida aos seus pés, confie nele, e a sua vida será então verdadeiramente próspera. Pois a eternidade ao lado de Deus, ela está garantida. E é ele que colocará sobre você a coroa da vida. Como diz o versículo 11 aqui em Apocalipse, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Receba Cristo e receba a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Deus amado, te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos, Deus, por tudo que Tu és, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus majestoso, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o primeiro, o Senhor é o último. E não há nada neste mundo caído que possa roubar a Sua autoridade, que possa usurpar a Sua soberania. Que a Tua glória, Pai, esteja presente neste mundo, e que a Tua glória seja algo que seja manifestado através da vida desta igreja, Senhor. Nós te rogamos, Deus, pelas nossas vidas, que nossas vidas sejam vidas de testemunho fiel a Ti. Que tenhamos um testemunho destemido perante este mundo caído, Senhor Deus. Que sempre que formos tentados, que a nossa confiança esteja plenamente depositada em Ti. Que a nossa fé não desfaleça, Deus, que as nossas bases não sejam arruinadas pelas vozes deste mundo caído aí fora. Mas que nós tenhamos plena confiança que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Consolador, o Senhor é o nosso provedor,
O Senhor é aquele que nos sustenta e o Senhor, de fato, é aquele que nos dá vida. Obrigado porque o Senhor garante a nossa vitória através do sacrifício salvífico do teu Filho amado naquela cruz do Calvário. E que nós tenhamos fé, Deus, que a ação do teu Espírito Santo nas nossas vidas seja uma ação que nos transforme e nos molde sempre ao caráter de Cristo. Que possamos caminhar como Ele caminhou, que possamos nos manter neste caminho, Pai, de forma íntegra e de forma fiel. Que quando cairmos, que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa nos restabelecer, que o Senhor possa nos reintegrar. E que o nosso coração seja sempre um coração contrito, um coração arrependido e um coração restaurado através da Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos nessa hora, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.